Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Victor Miranda e hoje nós vamos falar sobre programação. O intuito é conversar justamente com as pessoas que não são programadores. Falar de uma forma clara, de uma forma limpa, de uma forma concisa, para que as pessoas consigam utilizar a programação no seu dia a dia. Então vamos lá. Aqui eu separei para vocês um slide onde eu vou dar a introdução do tema, como é que funciona, o que tem, o que não tem, o que é programação, o que não é. E depois nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer o nosso código, tá bom? Então, sua primeira linha de código é aqui que você vai fazer. Então, vamos lá. Como eu disse, o tema é programação para não programadores. E de maneira bem simples, programação é ensinar o computador a fazer coisas por você, em vez de você fazer algo manualmente, como calcular valores. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Tudo que você faz hoje no seu trabalho, no seu dia a dia, seja no escritório, seja um advogado, o que quer que seja, é possível automatizar com programação. É possível você conseguir ser mais eficiente na tua profissão, seja um contador, seja um analista de desempenho, seja a profissão que for, que tenha tarefas administrativas, a programação ela pode te ajudar a aumentar o seu desempenho, a aumentar a tua capacidade de resolver uma quantidade grande de problemas e às vezes em poucos cliques, porque a gente pode automatizar, a gente pode fazer pesquisas, pode fazer muitas coisas. E a programação, acredito que, assim como o inglês antigamente era primordial, as pessoas que tinham inglês eram um diferencial, né? Eu acredito que hoje em dia o profissional que souber programação ele está um passo à frente no mercado. Então por isso eu preparei esse conteúdo e a gente vai fazer tudo aqui com baby steps. O que seriam isso? Passos de neném mesmo, de criança. A gente vai junto aqui, passo a passo, vou pegar na sua mão e a gente vai junto até sair daqui programando. E o que seria programação assim? Todas as vezes que você ouvir falar sobre programação, vai ter uma palavra que vai estar atrelada a ela, que é a palavra algoritmo. E o que seria algoritmo? Às vezes a gente ouve isso e acaba ficando assustado, fica pensando, poxa, algoritmo é uma palavra difícil, o que será que é? Eu vejo aquela tela preta, o pessoal fazendo vários códigos naquela tela preta, aquela sopa de letrinhas, mas não, a ideia desse vídeo é justamente desmistificar isso, mostrar para vocês que não precisa ser difícil programação, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, e que indo passo a passo, a gente consegue avançar e entender o que está acontecendo e até criar os nossos próprios scripts, os nossos próprios algoritmos. O que algoritmo quer dizer? É quando eu consigo dar pequenos passos, pequenas instruções e eu conseguir alcançar um objetivo. Então, no seu dia a dia, você utiliza algoritmos o tempo inteiro. No seu dia a dia, você está ali, um exemplo, se você levanta da sua cama, você vai escovar o seu dente, você vai colocar a roupa, tudo que você está fazendo, você tem um passo a passo muito bem definido. Quando você tem um passo a passo bem definido, eu posso dizer que você tem um algoritmo. Então, se você quer fazer um bolo, primeiro você tem que colocar, sei lá, a farinha, depois você tem que colocar o açúcar, tem que colocar o ovo. Então, são passos que você precisa seguir para você poder alcançar um objetivo. Então, isso é um algoritmo. Um exemplo que eu separei aqui para vocês é esse aqui. Pensa comigo. Para poder atravessar a rua, quais seriam as instruções que você daria para o seu filho? Você não simplesmente pensa ali na figura desse jovem rapaz que está ali com seu filho, ele é criança e ele quer ensinar o seu filho a atravessar a rua. Como que seria a instrução que ele daria? Ele ia falar assim, não, presta atenção e atravessa a rua. A criança não sabe nem o que é prestar atenção. E da mesma forma que você ensina uma criança a fazer algo, você também precisa ensinar o computador a fazer algo. A partir do momento que você dá essas instruções, esses passos, você está inserindo algoritmos no computador e ele vai aprender aquele passo a passo e vai fazer igual. Então aqui um exemplo. As instruções básicas para a gente poder atravessar a rua que você pode dizer para uma criança é olhe para a direita, olhe para a esquerda. Se não tiver vindo carro, então você vê que tem uma condição. Se não tiver vindo carro, você pode atravessar. Mas se tiver vindo carro, você fica esperando na calçada. Então, olha como está no nosso dia a dia. Uma coisa comum que a gente faz diversas vezes e talvez você nem sabia que isso era um algoritmo. Agora, um exemplo prático. Se a gente quisesse um sanduíche de queijo, como que seria isso? Então, pensa agora num algoritmo para você poder fazer um sanduíche de queijo. Como que seria ele? A gente tem aqui uma mesa posta com faca, com pães,
com biscoitos, queijo, maçã e leite. O que você faria se você tivesse que ensinar alguém a fazer esse sanduíche de queijo? Então a primeira coisa que eu faria, que eu instruiria a pessoa seria: pegue uma fatia de pão e coloque deitada sobre a mesa. Depois pegue a faca e corte 2 fatias finas de queijo. Então o pão já está reservado e já cortei 2 fatias de queijo. Agora eu ia falar: pegue essas 2 fatias de queijo que você acabou de cortar e coloque deitadas no centro do pão. Feito isso, pega mais uma fatia de pão e coloca em cima desse queijo, do mesmo jeito. Pronto, isso foi um algoritmo que a gente acabou de fazer, que a gente acabou de criar, para poder montar um sanduíche de queijo. Então, olha como que isso está no nosso dia a dia, como é muito mais cotidiano do que a gente imagina. Então, para poder você fazer um sanduíche de queijo, você tem um algoritmo que você faz todas as vezes, você repete ele. Então, basicamente é isso. Então, aqui, parabéns, você acabou de fazer 2 algoritmos. Mas, como que eu posso dar instruções para o computador? Porque eu estou conversando com você e eu posso te dar uma instrução, mas o computador não entende a minha voz. Ele não entende português, ele não entende inglês, ele não entende espanhol. Na verdade, o computador ele só entende zeros e uns. E para nós seria humanamente impossível a gente conseguir se comunicar com o computador dessa forma. Mas só que para isso existem algumas linguagens, alguns idiomas que o computador entende e que facilita a compreensão humana para que haja uma comunicação. E que linguagens são essas? Foram desenvolvidas há tempos atrás. E a gente tem como exemplo aqui o JavaScript, o TypeScript, o Java, C++, o Ruby. Mas a principal linguagem que nós iremos aprender será o Python. Então, já começo essa parte de mostrar códigos para vocês falando que Python é fácil. Então, já coloca isso na sua cabeça. Python é fácil. Eu já coloco um exemplo aí para vocês de como que é fácil você imprimir na tela um texto escrito Hello World. Então basta você fazer todos esses comandos que estão aí, que vai aparecer na tela Hello World. Ainda bem que isso não é Python. Na verdade, para você poder fazer um Hello World no Python, basta você escrever isso aí, ó, print, abre parêntese, aspas, Hello World, fecha e tá pronto. Só que eu acho interessante mostrar isso aqui antes, porque você já vai criar na sua cabeça que é uma coisa bem difícil, que são coisas estranhas que você está escrevendo ali, mas quando você encara a realidade de fato, você diz, não é tão difícil assim. Então, quando você compara com uma outra que é bem mais difícil, você fica mais relax. Então, eu falei para você que Python era fácil. E esse código, como a gente acabou de conversar aqui, esse código exibe a frase na tela Hello World, bem simples e sem complicações. E aí, para a gente poder começar a entender como que funciona o código, como que o computador interpreta, como que ele recebe as informações que eu passo, essas informações em formato de texto, a gente começa a observar padrões. Você pode observar que ele tem uma estrutura ali, ó. Sempre que você quiser apresentar na tela um texto, você vai usar essa estrutura, você vai repetir exatamente a mesma coisa. Então, print do inglês ali seria no contexto de imprimir. Então, você está falando para o computador, imprima, aí você coloca um parêntese, dentro dele você vai escrever o seu texto entre aspas, e depois você fecha parêntese. Pronto, é só isso, é bem simples. Você viu que não tem tanta complicação quanto essa outra linguagem aqui. Essa outra linguagem aqui, para você escrever aquela mesma frase, Hello World, você teria que escrever 4, 5 linhas de código. Enquanto no Python, você com apenas uma linha, você consegue realizar essa mesma tarefa. Parabéns, você acabou de fazer seu primeiro código em Python. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis. O que são variáveis? Dentro da programação é uma das coisas mais importantes. E a forma que eu consigo ilustrar para vocês, a forma mais simples de entender o que são variáveis, é através dessa imagem. Sempre que você ouvir falar sobre variáveis, você vai pensar na sua cabeça que variáveis são como caixas. E dentro dessas caixas, dessas variáveis, você pode armazenar valores, você pode armazenar textos, você pode armazenar números, você pode armazenar listas, você pode armazenar várias coisas. Assim como essa imagem de referência aqui ao filme do Toy Story,
Quando a família do Andy foi se mudar, eles armazenaram as suas coisas dentro de caixas e colocaram nomes, para quando fossem abrir as caixas, eles soubessem o que tinha ali dentro. Então, uma coisa já muito importante, a primeira lição, é que quando nós formos criar variáveis, nós precisamos criar variáveis com nomes descritivos, ou seja, que descrevam o que está contendo ali dentro. Isso vai facilitar muito a nossa vida, isso é uma boa prática. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 caixas e dentro de cada caixa eu quero inserir algo. Então é como se fosse uma variável. Então dentro da primeira caixa eu quero inserir o Woody. Dentro da segunda caixa eu vou colocar o boneco do Buzz Lightyear. E dentro da terceira caixa eu quero inserir o porquinho. Mas você repare que se eu fechar essas caixas, elas não têm nomes. Eu vou conseguir saber qual objeto está dentro de qual caixa? Fica difícil. Então, quando a gente começa a criar variáveis, que seriam criar essas caixas para a gente armazenar alguma coisa dentro de programação, algum dado, alguma informação, é muito interessante que a gente utilize variáveis com nomes descritivos. Nesse exemplo aqui, ó, coloquei ali na caixa o nome Woody. Então, cara, não importa onde essa caixa esteja, se alguém abrir ela, se outra pessoa que não seja eu que criei essa caixa abri-la, ele vai conseguir ver, vai conseguir entender que dentro dessa caixa tem o Woody, dentro da outra caixa tem o Buzz e o Han, que é o nome do porquinho. Então, como que eu faço para poder criar essas caixas em programação? Como que eu faço para declarar essas variáveis dentro da programação? É muito, muito simples. Da mesma forma que a gente viu antes, ela tem um padrão, ela tem um modelo que é só a gente seguir que vai dar certo. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, neste exemplo, criamos 3 variáveis ou caixas e cada uma está contendo um texto. E cada uma dessas variáveis estão armazenando um dado. Então, um texto é um tipo de dado. Então, se eu quero armazenar um dado no formato de texto, esse é o padrão que eu vou usar sempre. Então, olha aqui, ó, como é que está aqui na tela. Está escrito Woody, espaço, né? Aí tem o sinal de igual, e aí um texto, entre aspas, eu tenho ali, Xerife Woody. Na linha de baixo, Buzz igual Buzz Lightyear. E aí, se você for parar para pensar, se você olhar ali bem rápido, você consegue observar esse padrão. E uma coisa importante de você entender é que o sinal de igual aqui, ele não significa igualdade. Ele não é um operador de matemática. Aqui, ele está só querendo atribuir um valor. Então, todas as vezes que você ouvir falar, que você for ler, todas as vezes que você for ler um código que está escrito ali, Woody, por exemplo, igual Xerife Woody, o significado dele não significa que o Woody é igual a Xerife Woody, não é isso. O que ele está querendo dizer é que a variável Woody recebe um valor. Que valor que ela recebe? Aí tem um texto, um nome, Xerife Woody. Então, sempre que você vê apenas um sinal de igual, ela significa que você está atribuindo algum valor. Que valor é esse? O que vem após o sinal de igual. Então, todas as vezes, você vai ter isso em mente. Isso não é um sinal de igual, isso é um sinal de atribuição. Então, quando eu for ler, para minha mente captar isso melhor, eu vou falar que é recebe. Então, ali, ó, Buzz recebe Buzz Lightyear. Ham recebe porquinho Ham. E é basicamente essa a estrutura. E aqui eu dei um exemplo, né? Nome da variável recebe texto. Aí, só complementando a informação, variáveis. O que nós podemos armazenar, guardar dentro dessas caixas? Quais tipos de dados podemos armazenar? A programação em si, ela é voltada para o tempo inteiro você está manipulando dados. Você vai trazer uma informação de um lado, vai trabalhar ela e vai jogar para um outro lado, vai apresentar para um aplicativo, vai apresentar para um gestor. Qualquer coisa que você for fazer dentro de programação vai envolver mexer, manipular com dados. E quais são os tipos de dados que nós podemos manipular, que nós podemos mexer dentro da programação? Então, existem alguns. Nós vamos conhecer agora. Tipos de dados, que não é esse dado de você jogar, né? Aqui, os tipos de dados são esses aqui. Nós temos os int, que significa inteiros. Então, todo número inteiro eu consigo armazenar. É um dado válido dentro da programação. Então, aqui, como que eu faço
para criar uma variável que armazene um número inteiro. Eu coloco o nome da variável, recebe e o número do lado. E repare que tem uma diferença. Quando a gente estava armazenando valores dentro da variável de texto, a gente tinha que colocar o texto entre aspas. Quando nós armazenamos valores do tipo inteiro, nós iremos utilizar sem aspas. Então, ali está, idade recebe 20. Então, eu estou atribuindo o valor de 20 à variável chamada idade. Números decimais, que a gente chama popularmente de float. Como que eu faço para declarar eles? Altura igual a 1,87. Aqui eles não utilizam a vírgula, eles utilizam o ponto como separador das casas decimais. Então, 1,87 significa 1,87. Então, essa pessoa teria 1,87 m. E o nome da variável, você pode utilizar o nome que você quiser. Só que, como eu falei, é uma boa prática você utilizar nomes descritivos. Então, aqui eu quero armazenar a idade de alguém, só por ler o nome da variável, eu já consigo ter noção, eu já sei do que se trata. Então, quando eu leio aqui a altura, eu já sei que está falando sobre a altura de alguém ou de alguma coisa. Agora, os booleanos. O número booleano é o número ou 0 ou 1, ou seja, toda vez que você esperar uma resposta, um tipo de dado booleano, ele vai ser ou true ou false. E os do tipo texto, que são o string, a gente já viu anteriormente, que é só você dizer o nome, recebe, entre aspas, o texto que você quiser. Nesse caso aqui eu coloquei Jon Snow. Além desse, nós temos também as listas e as tuplas. As listas, elas são basicamente o que o nome já fala. É para você poder armazenar uma lista. Então, se você tem uma lista de compras, se você tem uma lista de itens, se você tem uma lista de jogadores, se você tem uma lista de treinadores, se você tem uma lista de qualquer coisa que você queira fazer uma lista, você vai armazenar desse formato. É assim que eu salvo uma lista dentro de uma variável. A caixa variável aqui, se eu quero falar sobre a família Stark, eu vou colocar entre colchetes e cada texto eu vou colocar entre aspas. Como que eu faço para poder adicionar um novo texto, ou seja, um novo item à minha lista? Eu vou adicionar colocando vírgulas. Então aqui, ó, o nome da minha variável, família Stark, recebe, abre colchetes. Quando eu abro colchetes, eu estou dizendo para o Python o seguinte, inicia minha lista aí. E quando eu fecho colchetes, eu estou falando para ele assim, ó, minha lista termina aqui. Tudo que tiver dentro disso, separado por vírgulas, será considerado um item dentro da minha lista. Então, nesse caso aqui, eu tenho Ned, que é um texto, aqui eu tenho Arya, que é outro texto, e eu tenho Bran. Se eu quisesse colocar um número aqui, eu também posso. Eu posso fazer uma lista de textos e números, não tem problema. Por exemplo, eu quero adicionar o número 20 depois do Bran. Eu ia colocar uma vírgula depois do Bran, ia colocar o número 20 fora das aspas, e ele ia entender que esse dado era um número. As tuplas, elas são bem parecidas com as listas. A única diferença é que elas são imutáveis. Como assim imutáveis? Quando eu crio uma lista, posteriormente eu ainda consigo alterar os valores dela. Mas quando eu crio uma tupla, esse valor ele vai ser sempre aquele valor que eu criei. Eu não posso mais para frente, depois de haver criado, chegar e editar, igual aqui, eu estou com as coordenadas recebendo os valores de 10 e 16. Se eu quiser alterar o valor 10 ou 16, jogar para 8 e 14, não tem como, a não ser que eu vá direto na variável e troque. Por fora eu não consigo. Aqui, ó, um exemplo de como seria criar uma lista errada. Qual é o erro que está acontecendo aqui nessa parte? Eu coloquei aqui o nome da lista, família Stark, até então eu estou descrevendo bem do que se trata. A família Stark recebe, abre colchetes, ou seja, iniciei uma lista, está perfeito. Só que repara que eu coloquei tudo isso entre aspas. Quando eu coloco tudo isso entre aspas, eu estou informando para ele que tudo isso aqui é um texto. E ele não vai conseguir entender que a vírgula é um separador, como no exemplo anterior. No exemplo anterior, ele tem Ned, fecha aspas, vírgula, ou seja, aqui eu estou terminando o meu primeiro item da lista e estou iniciando o meu próximo.
Aqui no exemplo embaixo, que é o exemplo que está errado, isso não acontece. Eu só abro aspas lá no começo e fecho no final. Então ele vai entender que tudo isso aqui é uma string, tudo isso é um texto. Próximo tipo de dados são os conjuntos. Os conjuntos são parecidos com as listas e parecidos com as tuplas. Só que a diferença é que ele não aceita duplicatas. Então, se você tiver uma lista que tem vários números duplicados e você quer que essa lista seja ajeitada, por exemplo, se você jogar essa lista para um conjunto, ele automaticamente vai remover as duplicatas e ainda vai ordenar. Então, o conjunto, além de remover as duplicatas, ele também ordena os seus números. Então, se você tem uma lista com o número 5, 3 e 2, ele vai ordenar, vai ficar 2, 3, 5. Os dicionários. Os dicionários é uma estrutura um pouquinho mais complexa, porque ela consegue armazenar mais valores de formas diferentes. Mas você vai entender que se a gente analisar etapa por etapa de como eu construo um dicionário, você vai ver que é simples, que não é tão difícil assim quanto parece. A estrutura que ele recebe é a estrutura de chave e valor. Então, por exemplo, se você tem um dicionário de fato, e você quer buscar o significado de uma palavra, você vai buscar a chave, que seria o texto dessa palavra. A palavra que eu quero pegar o significado é relógio. Então você procura no dicionário por relógio. Quando você encontra a palavra relógio, você vai lá e procura o valor dela, que é o significado dela. Os dicionários em programação é a mesma coisa. Como que é a estrutura? Como que eu faço para construir esse dicionário? Eu vou colocar um nome para minha variável. Nesse caso eu coloquei ali mãe dos dragões. E aí eu vou colocar recebe, abro chaves e eu começo essa estrutura de chave-valor. Como é que essa estrutura é? Nome, entre aspas, 2 pontos. Aí eu estou atribuindo agora um valor para o nome, que é Daenerys. Vírgula, mais uma informação que eu estou inserindo dentro do meu dicionário. Além de nome, eu também quero inserir a informação de idade, 24. E também de cor do cabelo, branco. No próximo slide a gente vai ver isso com mais detalhes. Como a gente está falando da mãe dos dragões, vamos utilizar esse exemplo aqui. O mesmo código que a gente viu no slide anterior, só que agora com mais detalhes. Então ali, como é que eu faço para poder criar um dicionário? Primeiro eu vou colocar o nome da minha variável, que é mãe dos dragões. Uma coisa importante. Para criar variáveis, eu não posso utilizar nem acentos e nem espaços. Então, um padrão de criação de variáveis dentro do Python existe esse padrão que se chama Snake Case, que é toda vez que você quiser separar, que você quiser colocar mais de uma palavra dentro da sua variável, você vai separar eles por underline, né? Então ali mãe, underline 2, underline dragões. E aí continuando diz assim, recebe, abre chaves. Eu coloquei ali uma reticências, fechou chaves. Então, essa é a estrutura básica de se criar um dicionário. E aí, para poder ficar mais fácil da gente entender como que eu vou construindo item por item dentro do meu dicionário, entenda que tudo que tiver dentro dessas chaves vai fazer parte do meu dicionário. Então, aqui, eu coloquei pontinho, 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 e agora eu coloquei esse quadradinho embaixo para poder entender que tudo que está ali dentro representa as informações salvas dentro do meu dicionário. Então ali tem nome, a mesma estrutura lá, abre aspas, nome, 2 pontos, Daenerys. Aí para eu poder colocar um item abaixo, um item depois, eu tenho que colocar uma vírgula. Coloquei a vírgula, continuo na linha de baixo. Abre aspas, idade, 2 pontos, 24, vírgula, cor do cabelo, 2. Então a estrutura vai ser sempre a mesma. É só você pegar esse modelo e repetir que vai dar certo. E agora vamos para a parte boa, né? Bora codar. Vai no Google, digita Colab, já vai aparecer aqui, você vai entrar nesse primeiro site. Clicando no primeiro site, você vai entrar nessa janelinha aqui. Dentro dessa janela, você vai em Novo Notebook. Quando você clicar em Novo Notebook, vai abrir essa tela, que é já com o notebook de exemplo deles. E se você quiser aqui já começar a editar, você já pode começar a escrever o que você quiser. Mas nós vamos pegar um notebook limpo, um em branco. Então você vem aqui em Ficheiro,
em novo bloco de notas no Drive, ou abrir bloco de notas, o que você preferir. Quando você clicar ali, ele vai criar um novo bloco de notas para você e você já vai poder começar a programar, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu montei já uma estrutura aqui para vocês e eu vou disponibilizar esse notebook para vocês depois. Sempre que eu falar assim notebook, é a forma que a gente se refere aos programas, aos arquivos feitos dentro do Colab. Então, eu fiz um notebookzinho aqui para poder disponibilizar para vocês, que tem um passo a passo, tem as instruções, tem tudinho, mas nós vamos codar aqui juntos também, vamos fazer código juntos. Mas só para vocês entenderem que o meu vai estar um pouquinho diferente de vocês, porque eu montei essa estrutura e nós vamos seguir um passo a passo até para a gente ter uma sequência lógica dentro dessa aula. E o primeiro ponto, a gente vai visualizar as variáveis que a gente conversou, que a gente aprendeu, que a gente conheceu nos slides anteriores. A primeira variável é a variável de inteiros, que é a int. Inteiros são números sem a parte decimal, positivos ou negativos. Então, a primeira coisa que a gente viu lá foi como que a gente declara as variáveis. E a gente vai começar a fazer isso aqui agora. Ó. Primeiro, underline, número. Então, eu quero declarar uma variável que seja número. Eu vou colocar aqui, primeiro número, igual a 10. Pronto. Dei o Enter. Quando eu dou o Enter, eu clico aqui, ele já vai rodar esse código aqui. Está carregando. A primeira vez ele sempre vai demorar, porque ele está iniciando o serviço, está ligando a máquina, então demora um pouquinho. Agora você vê aqui que quando deu esse checkzinho verde aqui do lado, é porque o teu código já foi carregado e você pode ver o resultado. Eu quero mostrar, quero saber se realmente funcionou isso aqui. Então eu vou aqui em print, primeiro número. Dou um print, abro aspas e coloco o nome da variável que eu quero printar, que eu quero imprimir na minha tela. Quando eu faço isso, ele já colocou aqui 10. Que eu quero criar mais uma variável. Então vamos lá. Segundo número igual a 7. Se eu não clicar para executar aqui e eu tentar acessar o valor dela aqui, não vai dar certo. Ó. Segundo número. Quando eu rodar, ele vai falar que não existe. Ele vai dar um erro e está dizendo assim, ó o nome do erro aqui, ó. Segundo número is not defined, ou seja, não está definido. Por quê? Eu digitei aqui, mas eu não rodei essa célula de código. Enquanto eu não rodar ela, ela não existe para a máquina. Então eu tenho que executar ela. Executei, pronto. Agora quando eu executar essa aqui, ela vai funcionar. Olha lá, ó, número 7. Então não tem como eu visualizar, eu imprimir, eu fazer qualquer coisa com uma variável sem eu antes ter declarado ela. Então aqui no início eu estou declarando que a variável primeiro número recebe o número 10. A variável segundo número recebe o número 7. Então esse é um padrão, tá? E agora, se eu quiser fazer uma soma, como é que eu posso fazer? Eu quero imprimir a soma do primeiro número mais o segundo número. Será que funciona? Será que isso aqui dá certo? Sim, olha lá. Dei o print, primeiro número mais o segundo número, o resultado foi 17. Só que esse valor 17, ele está meio que restrito à minha chamada de imprimir. Eu não salvei ele em nenhum lugar. Então, se eu quiser saber a soma do primeiro número e do segundo número, eu vou ter que fazer aqui de novo, ó. Print, primeiro número, mais segundo número. E aí eu vou 17. Olha o quanto de trabalho que eu tive. Esse é um dos motivos da gente utilizar as variáveis. Eu posso pegar essa soma e armazenar dentro de uma variável. Então, se eu quiser criar uma variável que armazene esses valores, qual seria um nome de variável que seria declarativo, que faria sentido para esse contexto? Para mim, o nome soma descreve bem o que está acontecendo aqui. Então, eu vou colocar soma recebe primeiro número mais segundo número. Quando eu clicar aqui agora, pronto. Ó, deu verdinho e não apareceu nenhum resultado.
Porque eu só atribuí o valor à variável soma. Se eu quiser imprimir, eu tenho que pedir. Então, vamos lá. Print, imprima, imprima a variável soma. 17. E agora, se eu quiser fazer uma subtração, mesma coisa. Variável subtração. Lembra que não pode ter cedilha, não pode ter acento. Recebe primeiro número menos o segundo número. Rodei o código. Print subtracão. Olha lá, o valor foi 3. Então, aqui já tem um primeiro exercício para a gente poder praticar. Como seria um algoritmo para poder imprimir a idade de uma pessoa? Baseado apenas no ano, desconsidere os meses e os dias. Então, essa é a informação. Essa é a informação que eu quero trabalhar. Eu quero criar um algoritmo para isso. Primeira coisa, eu tenho que separar ela em baby steps. Eu tenho que separar em etapas. Não tem como eu já querer fazer tudo de uma vez só. Então, vamos lá, etapa por etapa. Vamos construir o pensamento juntos. Então, quais informações que eu tenho que ter? Eu tenho que saber qual é o ano atual e qual é o ano do nascimento da pessoa. Então, eu tenho que coletar duas informações. E depois disso, o que eu faço? Eu tenho que calcular o ano atual menos o ano do nascimento da pessoa e depois disso eu imprimo o resultado. Então, pronto, aqui vai ser bem parecido com isso aqui, o que a gente vai construir. Então, vamos lá. O que está dizendo aqui? Primeira coisa, vamos atribuir os valores. Vamos criar as nossas variáveis. Ano atual recebe 2025. Ano, underline, nascimento, recebe, vou aceitar a sugestão deles, 2000. Pronto, criei minhas duas variáveis. Agora, para eu poder calcular a idade, basta eu subtrair. Idade recebe ano atual menos o ano do nascimento. E para eu poder ver esse resultado, eu preciso print idade. Se eu rodar esse código aqui. Então, repara que, como a gente está indo passo a passo, nas células anteriores, a gente vai fazendo linha por linha. Opa! A gente foi fazendo linha por linha. Aqui, eu já construí um bloco de código um pouco maior. Na primeira linha aqui, ó, eu atribuí o valor 2025 para a primeira variável, ano atual. Na segunda linha, o valor de 2000. Depois, eu dei um espaço para poder ficar mais fácil da gente entender. E falei que a variável idade, ela recebe o valor de ano atual menos o ano do nascimento. E no final, eu só dei um print, imprimi, apresentei a variável idade, o resultado da subtração aqui, ó, que foi 25. Agora, vamos para a próxima etapa, que é falar sobre float. Então, agora nós vamos falar sobre os flutuantes. Os floats são números que possuem casas decimais. E aqui, como a gente já praticou aqui bastante como que eu atribuo valores a um número inteiro, a gente não vai mais fazer essa prática, a gente vai direto para o exercício, tá? Então, aqui, como seria um algoritmo para calcular e imprimir o IMC de uma pessoa? O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corpórea, que é calculado a partir dos dados de altura e peso. A fórmula é peso dividido pela altura ao quadrado. O que nós precisamos fazer? Então, aqui a gente já está começando a construir o nosso pensamento para conseguir chegar nessa resposta. A primeira coisa é coletar informações. Que informações? Peso e altura. Então, vamos lá. Peso. Essa pessoa ela tem 84,4 quilos. Qual a altura dessa pessoa? A altura recebe 1,83. 1,83. Qual que é o IMC dessa pessoa? O IMC é igual a... Daí agora eu vou aplicar a minha fórmula. Peso dividido por... Aqui ele já até me sugeriu, né? Mas vamos fazer. Pela altura vezes a altura, ou seja, a altura ao quadrado. Qual que é o resultado disso? Vamos imprimir. IMC. Print. Abre. Aqui, ó, repara que como é uma variável, eu não posso colocar entre aspas.
Se eu colocar entre aspas, ele vai entender que isso aqui é um texto. Ó, vai imprimir IMC. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele me imprima o valor da variável. Então, eu não posso colocar entre aspas. Ó. O IMC é uma variável, é o nome da variável. Então, agora, quando eu rodar esse código, ele já vai me dar o valor. 25.20. Mas, eu também posso fazer esse cálculo de alguma outra forma. Que forma é essa? Eu vou colocar aqui, ó, IMC alternativo, que é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Como é que eu faço para poder representar ao quadrado no código em Python aqui? É a altura, aí eu coloco vezes 2 vezes, que é o elevado a 2. Tá bom? Então, dessa forma eu consigo representar o quadrado. E aí, eu vou imprimir para a gente ver se o resultado vai ser o mesmo. E aí, eu não posso imprimir IMC. Se eu imprimir IMC, vai trazer o resultado do que está lá em cima. Eu tenho que imprimir o IMC alternativo. Então, coloquei aqui para o código rodar e repara que foi o mesmo resultado aqui. Ó. Então, passamos pela seção de números flutuantes e de números inteiros. Agora, vamos para os booleanos. Aí aqui a descrição é, os booleanos só podem ter 2 valores, ou verdadeiro ou falso. E ele é usado em comparações, condições e controle de fluxo no código. Então, eu quero fazer uma comparação, quero saber se um valor é maior que o outro. Então, vou botar aqui, ó, maior que é igual a 10, o sinal de maior, e o número 7. Então, eu quero saber se 10 é maior que 7, tá bom? Aí ele vai me retornar verdadeiro ou falso. O booleano, ele vai sempre trabalhar com uma pergunta. Então, aqui, eu quero armazenar nessa variável aqui o valor maior que. E eu quero saber se é verdadeiro ou falso. O que eu quero saber se é verdadeiro ou falso? Se o número 10 é maior do que 7. Então, se o número 10 for maior do que 7, ele vai me dizer sim, é verdadeiro. Se o número 7 for menor do que 7, ele vai falar assim, não, é falso. Então, vamos ver como que isso aqui se comporta. Ó, efetuei o cálculo, vou imprimir aqui para vocês verem. Maior que. Olha aqui. True. O número 10 é maior do que 7. E se eu quiser saber agora se o número 3 é maior do que 7? Vou rodar o código e vou rodar aqui de novo. False. O número 3 não é maior do que 7. Então, aqui a gente já entendeu um pouquinho de como que funciona a variável booleana, né, que é true ou false. Agora já vamos para o exercício. Crie um algoritmo para dizer se uma pessoa é maior de idade ou não, coletando informações. Então, o primeiro passo é a gente coletar as informações. Que informações que a gente precisa? A gente precisa saber se a pessoa é maior de... A gente precisa... Eita. Agora vamos para o exercício, então. O exercício é, crie um algoritmo para dizer se uma pessoa é maior de idade ou não. E como é que é o passo a passo para a gente poder resolver esse problema? Primeira coisa sempre vai ser coletar as informações. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a idade da pessoa. E depois eu preciso saber qual idade é considerada a maior idade. E antes da gente resolver isso aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você está gostando desse conteúdo? Se estiver gostando, se você acha que esse conteúdo é relevante para você, deixe seu like, se inscreve no canal porque vai ter muito mais conteúdos pela frente. A ideia é justamente pegar na sua mão e não parar por aqui. Continuar e ir aprofundando até vocês conseguirem fazer os próprios scripts, fazerem os próprios programas, coisas que vão ajudar vocês no dia a dia. Então vamos lá. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. Para poder fazer a comparação aqui, nós vamos criar 2 variáveis, uma para poder receber o valor de uma pessoa e outra para receber o valor de uma outra pessoa, a idade. E aí a gente vai criar o algoritmo embaixo para poder fazer esse cálculo e nos informar, tá? Então vamos lá. Idade da pessoa 1 igual a 15. Idade da pessoa 2 igual a 23. E agora aqui eu já vou armazenar esse valor, se ela é ou não, dentro de uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, qual o nome da variável que eu vou colocar para poder armazenar o valor referente à primeira pessoa. Eu defini assim, ó, pessoa 1 maior de idade.
Então, esse vai ser o nome da minha variável. Lembra que eu quero receber se é sim ou não. A minha resposta sempre vai ser essa, sim ou não, quando se trata de valores booleanos. Idade da pessoa 1, aqui eu vou aceitar a sugestão dele. Então, aqui, para eu saber se a pessoa 1 é maior de idade, eu vou colocar aqui, ó, idade da pessoa 1 maior ou igual a 18. Se eu quiser saber o da pessoa 2, vai ser pessoa 2 maior ou igual a 18. Então, vamos lá, vamos ver se isso aqui deu certo. Vou imprimir, ele está falando aqui, ó, a pessoa 1, que é o que a gente está imprimindo, deu o resultado de false. Então, a pessoa 1, como ela tem 15 anos, de fato, era para dar false. Ela não é maior de idade. E agora, para a gente testar o segundo valor, nós vamos imprimir pessoa 2 maior de idade. Vamos ver aqui. True. Então, pronto. Os valores booleanos, os dados booleanos, eles são basicamente isso. Eles servem para a gente fazer verificação e vai retornar para a gente se é verdadeiro ou falso. Aqui tem um exemplo bem simples, um exercício simples que a gente fez, para a gente poder entender como que isso funciona. Então, basicamente é isso aqui, ó. Idade da pessoa 1 maior ou igual a 18. Essa é a verificação que o valor booleano está fazendo. Só que, para facilitar, a gente já armazenou esse valor dentro de uma variável. Para facilitar, a gente armazenou o valor da pessoa 2 dentro de outra variável. Então, a gente conseguiu ter essa resposta aqui. Agora, vamos para 4. Que é strings, o quarto tipo de dados que nós vamos aprender nessa aula. Que é, strings são cadeias de caracteres usadas para representar texto. Você pode criar strings usando aspas simples ou aspas duplas. Strings podem ser manipuladas, divididas, concatenadas e etc. Então, a gente pode fazer várias e várias coisas com as strings. O que a gente vai fazer aqui já nessa primeira coisa? Por exemplo, o que a gente mostrou nos slides anteriores, que era nome, recebe, Jon Snow. Então, se eu printar esse nome, se eu pedir para poder imprimir, eu vou colocar aqui print nome. Ele tem que me trazer o nome Jon Snow. Então, aqui ele já me trouxe esse resultado. Mas, e se eu quiser que o meu texto contenha aspas? Então, por exemplo, eu quero falar que o Jon Snow disse Winter is coming. Como é que eu posso fazer essa frase? Vai ser assim, eu boto aqui uma afirmação. O nome da minha variável eu decidi que é a afirmação. Que diz Jon Snow disse. Sou um australiano? Não, pô. Winter is coming. Então aqui, vamos ver se vai funcionar. Print. Primeiro eu rodo esse aqui, agora vamos rodar o segundo. Jon Snow disse Winter is coming. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? É por isso que ele nos dá a opção de utilizar aspas duplas e aspas simples. Quando no meu texto ele tiver aspas duplas, eu preciso utilizar por fora as aspas simples. E quando for o contrário, eu preciso utilizar as aspas duplas. Vamos simplificar, vamos apresentar isso aqui para vocês. Então, aqui o meu texto ele tem uma aspas do Jon Snow, que está falando assim, ó, Winter is coming. Se eu tivesse representado esse meu texto inteiro com aspas duplas, você viu que aqui ele já começou a dar errado, né? Ó, vamos tentar rodar o código aqui. Você viu que ele já deu diferente, ó. Sintaxe inválida. Por que essa sintaxe aqui é inválida? Na verdade, o que ele está entendendo aqui é o seguinte. Eu tenho um texto aqui, ó, que começa aqui e vem até aqui, porque eu estou fechando mais aspas. Daqui eu não faço ideia do que vocês estão fazendo. E aqui eu tenho um texto vazio. Por que ele não faz ideia do que está acontecendo aqui? Porque para eu inserir um texto, ele precisa estar entre aspas. Então, como é que eu faço para poder colocar aspas simples dentro do meu texto? Eu vou colocar aspas duplas por fora. E dentro do texto, quando eu quiser utilizar aspas simples, eu utilizo aspas simples dessa forma. Agora ele vai funcionar. Então, é para poder evitar esse tipo de conflito que ele nos dá a possibilidade de utilizar os dois tipos de aspas.
Aí vamos imprimir aqui, ó, aspas simples. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: era necessário escrever Jon Snow novamente? Será que a gente não pode utilizar a variável que a gente já criou lá atrás? Sim, a gente pode concatenar. Como que eu faço para poder concatenar o texto? Ou seja, unir. Se eu tenho uma variável que possui um texto, Jon Snow, e eu quero adicionar um outro texto a ela, eu não preciso repetir o nome Jon Snow aqui, digitar ele de novo. Eu posso simplesmente concatenar, que é fazer essa união. E como que eu faço para isso acontecer? Vamos lá. Print, abre parêntese, né, que é o padrão da criação do print. Eu quero que ele imprima o quê? O nome. Isso até aqui a gente já sabe. Eu quero que ele imprima Jon Snow. E aí eu quero concatenar, eu quero adicionar uma informação. Que informação é essa? Mais o texto que eu quero receber. Qual é o texto que eu quero receber? Aspas simples, disse, aspas duplas, winter is coming. Aspas duplas de novo. Então, será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui funciona? Vamos lá. Ó. Jon Snow disse, winter is coming. Então, você viu que aqui a gente não precisou repetir o nome dele, como estava aqui. A gente utilizou o poder das variáveis para poder economizar esse textinho aqui e concatenar. Então, a gente uniu o texto da primeira variável, que é o nome, com a segunda variável, que é disse, winter is coming. Agora, vamos para o exercício. Crie um algoritmo utilizando concatenação para imprimir a seguinte informação. Então, a gente tem que criar um algoritmo para poder imprimir um texto. Que texto é esse? Jon Snow e Ned Stark disseram winter is coming. Observação. Então, vamos entender o que esse programa pede mais aqui. Repare que, desta vez, o texto está usando aspas simples para mencionar a famosa frase. Então, como a gente já aprendeu anteriormente, já que o texto está utilizando aspas simples, a gente vai precisar apresentar ele utilizando aspas duplas por fora. Então, vamos fazer uma concatenação. A gente já tem o nome do Jon Snow salvo numa variável. Agora eu quero salvar o nome do Ned Stark também. E depois disso a gente monta a frase. Beleza? Então, aqui, ó, como é que fica? Nome underline 2, porque é o segundo nome que eu estou me referindo aqui. Recebe Ned Stark. Pronto. E agora eu quero imprimir a frase. Print. A frase é Jon Snow, então o primeiro nome que eu vou colocar vai ser o nome puro. Mais Jon Snow e, então eu vou abrir aspas. E agora vamos adicionar a segunda variável. Mais nome underline 2 mais o restante da frase, que é disseram winter is coming. Aspas simples. Aqui ele vai dar um erro, vou deixar. Ó, ele está dando um erro aqui, ó. Sintaxe inválida. Onde é que está esse erro aqui, ó? Ele já aponta aqui, tá vendo? Com esse chapéuzinho aqui, onde é que está o erro. Tá aqui assim, ó. A gente abriu aspas, colocou o texto certinho, fechou aspas. Só que aqui entrou, não sei porquê, um acento. Então é só apagar que vai funcionar. Então pronto, ó, Jon Snow e Ned Stark disseram. Viu que ficou um pouquinho feio aqui, porque o Ned Stark está junto com disseram? Então a gente vem aqui onde tem texto, que é o disseram, e dá um espaço antes. Imprimo de novo. Pronto. Resolvido. Alternativamente, também podemos armazenar essa frase em uma variável. Então, qual seria essa segunda opção? Eu vou colocar aqui, ó, frase recebe. Então, toda vez que eu quiser informar que eles fizeram isso, eu vou colocar aqui, frase recebe, e aí eu passo a informação toda que está dentro do print aqui, ó, para a gente poder ganhar tempo. Ó. Copiei ali, colei nome, mais, parararará, salvei. E aí, se eu quiser imprimir aquele texto inteiro, agora basta eu fazer print, frase. Pronto. Jon Snow e Ned Stark disseram winter is coming.
Então, mais um tópico aqui fechado. Já falamos sobre strings, booleanos, flutuantes e inteiros. Agora nós vamos para as listas. O que são listas? Listas são coleções ordenadas imutáveis, ou seja, elas podem ser alteradas. Use colchetes para criar as listas. E listas, elas permitem adicionar, remover ou modificar elementos. Como é que a gente vai começar a fazer as nossas listas aqui? Então, eu separei aqui um exemplo que seria uma lista. Então, aqui basicamente é isso aqui, ó. Coloquei colchete e eu posso colocar aqui 10, 3, 4. Tem uma lista de números. Posso botar uma lista de textos. Posso botar aqui de frutas, um exemplo. Abacaxi, vírgula, maçã, vírgula, pera, e assim vai. Mas eu quero criar uma lista dos filhos do Ned Stark. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, aspas, Arya, Bran e a Sansa. E aí, isso aqui é uma lista, mas eu preciso armazenar ela dentro de uma variável para eu poder conseguir acessar esse valor depois. Então, eu vou colocar aqui, ó, filhos do Ned. Vê como está bem declarado? Na hora que você lê aquilo ali, você já vai entender o que você já vai ter uma expectativa de encontrar pelo menos uma lista com os nomes dos filhos dele. Vamos rodar esse código aqui. Deu tudo certo. Vamos ver como que a gente apresenta esses dados. Como que é apresentado? Filhos do Ned. Vamos printar. Olha lá, certinho. Colchete para informar que é uma lista. E todos os dados dessa lista aqui, ó. Um texto, segundo texto, terceiro texto. Agora, uma informação importante. As listas, elas possuem índices. Esses índices representam a posição dos itens na lista. Então, cada lista que eu fizer, ela possui posições. Então, se eu tenho uma lista de frutas, abacaxi, manga, pera e uva. O abacaxi tem uma posição que está em primeiro da lista, a manga está em segundo, a pera está em terceiro e a uva está em quarto. Nas listas de programação é da mesma forma. A gente tem essas posições que a gente chama de índice. E a peculiaridade é que as listas em programação, como você pode ver aqui, ó, ela não começa com o número 1. Ela começa com o número 0. Então, sempre que eu quiser me referir ao primeiro item da lista, eu vou me referir como o item 0. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu quiser saber informações do primeiro nome da lista, basta eu informar o nome da lista e a posição. Então, vamos lá. Qual que é o nome da lista que eu quero acessar? A gente já só criou uma lista que é Filhos do Ned. E eu quero saber o nome dentro dessa lista que está em primeiro lugar, que está na minha primeira posição, que é o primeiro item da lista, que está no meu índice 0. Então, vamos lá. Filhos do Ned. E como que eu faço para poder informar qual é a posição que ele está? Abro o colchete, se fecho e coloco o número do índice. Então, se eu quero saber quem é o primeiro filho aqui dessa lista, eu coloco o colchete 0 e vamos rodar. Ó. Ele já apareceu aqui, ó. Arya. Então, eu já tenho o meu primeiro resultado dos filhos do Ned, que é a Arya. Como é que eu faço para acessar um item dentro de uma lista? Basta eu passar o nome da minha variável e depois abrir e fechar colchetes e colocar o número do item que eu quero me referir, que eu estou me referindo. Nesse caso aqui é o 0. Uma outra coisa que a gente consegue fazer, a gente consegue adicionar, que foi o que a gente falou, adicionar e remover itens dessa lista. E como que a gente faz para poder adicionar e remover? As listas dentro do Python, elas possuem funções. E uma dessas funções é o append. Então, sempre que eu disser o nome de uma lista, colocar o ponto, eu estou acessando todas as funções que essa lista possui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Filhos do Ned. Quando eu der o ponto aqui, ele já vai me sugerir aqui, ó, várias e várias funções. Mais para frente, a gente vai se aprofundar em cada uma delas, o que cada uma faz, como que a gente pode utilizar, por que é útil, por que não é. Mas agora a gente só vai aprender o append, que é como que a gente insere itens na nossa lista. Então eu vou aqui, ó, já que ele me sugeriu, eu não vou nem digitar, só cliquei ali, ó. Eu quero adicionar um item nessa lista, eu quero adicionar um filho a mais.
Como é que eu faço para adicionar? Nome da lista, ponto append, abre parênteses, e aí agora eu vou colocar o nome da pessoa. Quem é o filho que eu vou adicionar nessa lista? Eu vou adicionar o John. Então vamos lá, John. Se eu rodar esse código aqui, ele adicionou o John na lista. Vamos ver se ele realmente foi para a lista. Print filhos do Ned. Tá? Então aqui, ó, print filhos do Ned, ele já apareceu aqui, ó, Arya, Bran, Sansa e Jon. Como a gente sabe que o Jon Snow não é filho do Ned, a gente precisa remover ele da lista, senão a lista ia estar errada. Então, como é que é a função que remove um item da lista? Eu vou colocar o nome da lista, ponto, remove, abro parêntese, coloco o texto, o item que eu quero remover e fecho parêntese. Então aqui eu tenho filhos do Ned, ponto remove, que é o que a lista está falando ali, abro parêntese, ó, nome da lista, filho do Ned, ponto remove, abro parêntese, e aqui eu vou colocar o texto. Quem é o filho que eu quero remover? É o Jon. Removi, vamos verificar se deu tudo certo. Filhos do Ned. Pronto, o Jon foi removido com sucesso. Agora vamos para o exercício. Crie um algoritmo para inserir a variável nome na lista de filhos do Ned. Já que já temos o nome do Jon Snow salvo em uma variável, será que é possível usá-la para adicionar a lista? Então, será que eu consigo manipular listas, adicionar valores a ela, utilizando uma outra variável? Porque assim, a lista já é uma variável. Será que eu consigo utilizar uma outra variável que só tem texto para poder inserir ali? A resposta é sim, é possível. Nós vamos ver isso aqui agora. Então eu vou colocar aqui, ó, filhos do Ned, a gente acabou de ver que não tem mais o nome do Jon, e a gente sabe que quando a gente criou a variável Jon aqui, a gente não criou só Jon, a gente criou Jon Snow. Então quando a gente inserir a variável nome lá, ela vai inserir como Jon Snow. Vamos ver aqui isso aqui acontecendo. Vamos colocar o nome da lista, filhos do Ned. Ponto. Agora vamos utilizar uma função que já é nativa do Python. O Python já nos dá essa função. Toda vez que a gente for criar uma lista, que a gente utilizar uma lista, a gente pode manipular ela com todas essas opções aqui. Então, a opção que me ajuda a inserir um nome dentro de uma lista é a append. Então, eu vou utilizar lá append. E aí, aqui, o código que ele me sugeriu está correto. Eu abro parênteses e coloco a variável aqui. Porque quando eu chamo uma variável, na verdade, eu não estou digitando aqui, não é como se eu estivesse digitando o nome aqui, ele está vindo aqui, aqui eu coloquei, ó, filhos do Ned.append, abri parênteses e coloquei nome. É como se ele estivesse vindo aqui na minha string e buscando o valor do nome. Então ele vai inserir lá o valor Jon Snow. Vamos ver? Então aqui, ó, já vamos dar um print aqui. Print filhos do Ned. Então aqui, ó, a Arya, Bran e aqui, ó, o Jon Snow foi inserido, que é justamente aquele que a gente criou lá atrás. Agora vamos para a sexta etapa, que é das tuplas. Então vamos lá. Tuplas são como listas, mas imutáveis, ou seja, não podem ser alteradas após criadas. Ela é criada utilizando parêntese. A lista, ó, como a gente pode ver aqui, ó, a gente utilizava colchetes para poder criar. A tupla, o que diferencia ela na semântica, no código que você vai digitar, é justamente isso. É aqui, ó, você vai criar ela utilizando parêntese. E elas são ideais para dados que não devem ser modificados, como, por exemplo, coordenadas. É o que a gente vai fazer aqui. Como que eu faço para poder criar uma tupla? Eu quero criar uma tupla de coordenadas. Então, o nome da minha variável vai ser coordenadas. Lembre sempre de utilizar nomes descritivos. Coordenadas. Recebe, eu vou colocar aqui o que ela recebe. Vou aceitar essa sugestão que ele me deu, que é 32.08, vírgula, menos 110.94. E eu vou printar as coordenadas ali. Então aqui tem uma tupla que é basicamente uma lista, tá vendo? Igualzinho a lista.
passei o nome da variável, recebe, e aqui abre parêntese, e eu passo as informações aqui. A única diferença é que ao invés de utilizar parêntese, eu estou utilizando, ao invés de utilizar colchete, perdão, eu estou utilizando parêntese. E a diferença por baixo dos panos delas é que as tuplas elas não podem ser modificadas após serem criadas. Vamos lá, print, está aqui, 32.08 e 110.94. Perfeito, foi criado. Então aqui, da mesma forma que a gente consegue acessar os valores das listas individualmente, que a gente utilizou lá os colchetes e o número 0, 1, 2, 3 para poder representar a posição dentro da lista, nas tuplas a gente faz da mesma forma. Então como é que eu faria para poder acessar o valor de x, ou o primeiro valor dessa minha tupla? Eu vou colocar o nome da tupla, o nome da minha variável, que é coordenadas. Abro colchete e digo qual a coordenada que eu quero acessar. Se eu quero acessar a primeira coordenada, eu vou colocar o valor de 0. Então aqui é importante você prestar atenção e não se confundir. Por quê? As tuplas, elas recebem, quando eu vou criar tuplas, eu crio utilizando parêntese. Quando eu vou criar listas, eu crio utilizando colchetes. Então você pode acabar pensando, poxa, então quando eu for acessar os valores das tuplas, eu também tenho que utilizar parênteses, igual as tuplas utilizam para serem criadas, aqui, igual as tuplas. Só que não, os índices das listas e das tuplas, eles são acessados da mesma forma. Então não tem um padrão para isso, um padrão para aquilo. Se eu vou acessar índice, independente do tipo de lista que seja uma lista ou uma tupla, eu vou acessar esses índices através de colchetes e o valor. Então aqui, eu quero acessar o valor na posição 0 do meu índice. Então eu vou printar essa informação aqui, print coordenadas na posição 0. Aqui, 32.08. E se eu quiser acessar a segunda coordenada, a segunda posição, né, que seria o x e o y, né? Se eu quiser acessar o y, vai ser aqui, print coordenadas na posição 1. É a posição 1 do meu índice, que no caso seria a segunda posição da minha lista, né? Lembra que as listas e as tuplas também, elas iniciam com 0. Então, o 0 representa a primeira posição e o número 1 representa a segunda posição. Vamos tirar um print, vamos printar, tá aí, menos 110, que é exatamente o valor que a gente colocou aqui. Então, agora vamos para o exercício, que diz assim, crie um algoritmo que imprima a coordenada é 32 e depois um outro algoritmo que vai imprimir que a coordenada y é menos 110.94. Então aqui, já para poder provocar um erro, para a gente poder começar a entender que a gente não precisa se descabelar, rasgar a blusa, porque o código deu errado, basta a gente ler, basta prestar atenção um pouquinho que a gente consegue entender o que o erro está dizendo e a gente já consegue começar a decifrar. Então, o erro que eu vou provocar aqui vai ser esse aqui, vou dar um print, porque a gente viu lá no começo que quando a gente quer concatenar strings, aqui, quando a gente está concatenando strings, como é que a gente faz para concatenar? A gente coloca o nome da variável e o mais. Será que isso vai funcionar aqui? Vamos tentar. Só pela narrativa você já espera que não funcione, né? Mas vamos ver, né? Vai que a coordenada x coordenada x é. E aí eu vou dar um espacinho. Mas, qual é a variável que eu quero inserir aqui? Coordenadas 0. Eu quero que ele me imprima a coordenada na posição 0. Ele vai dar um erro, que é o que eu já tinha deixado aqui para a gente poder estudar ele. O que o erro está falando? Você só pode concatenar strings. Você não pode concatenar float para string. O que acontece? O valor de coordenadas aqui não é um número, não é um float. Eu não posso concatenar utilizando o sinal de mais um texto com um número. Como é que? Porque aqui ele vai entender o seguinte: some esse texto com esse número. Não tem como a gente somar texto com número. Então, toda vez que a gente for unir textos e variáveis que contenham números, a gente vai ter que fazer dessa forma aqui. Tem até um exemplo, está dizendo como é que é, a gente vai utilizar vírgula. Como que a gente vai fazer
esse mesmo código utilizando vírgulas. Aqui assim, ó, print o texto, a coordenada x é espaço, vírgula, e aqui eu vou colocar qual é a coordenada, coordenadas 0. Então, quando eu coloco vírgula, eu estou falando para assim, cara, é um tipo de informação, um tipo de dado, vírgula. Aqui já é outro tipo de dado. Então, o que tem antes da vírgula e o que tem depois não interessa para um e para outro. Eu não estou pedindo para você somar, só estou pedindo para você apresentar as duas informações. E lá, dessa vez, você vê que ele não deu erro. Então, agora vamos imprimir a coordenada y como pede o exercício. Print a coordenada y é. E repare que aqui, na de cima, ele criou um espaço a mais. Então não era necessário a gente colocar esse espaço aqui quando a gente está utilizando a vírgula para poder unir as informações. Então aqui embaixo a gente já não vai cometer esse mesmo equívoco. Vamos já aqui direto, coordenadas, na posição 1. Então ele vai me imprimir a coordenada da posição 1, que é o 110. Então agora a gente já vai passar para a próxima etapa, que é aprender sobre conjuntos. Conjuntos são coleções de elementos únicos e desordenados. Use as chaves para criar um conjunto e é útil para eliminar duplicatas e verificar interseções entre conjuntos. Então, como é que a gente vai entender aqui sobre esses conjuntos aqui? Então, vamos lá, vamos criar um conjunto. E como vai ser um conjunto de números, eu vou nomeá-lo como números apenas. 1, 3, 4, 4, 5, 2, 1. Então, propositalmente, eu pulei o 2 aqui, eu coloquei 3, 1, 2, 3, 4, eu repeti o 4 e depois eu fui decrescendo, 2 e 1. Então, vamos ver como que ele vai se comportar nesse cenário aqui, porque eu falei que ele é uma coleção que ele só aceita números únicos, então ele vai trabalhar removendo duplicatas, e ele trabalha de forma ordenada. Ele só aceita, toda vez que ele recebe valores, ele ordena automaticamente. Vamos ver como que ele se comporta aqui, para ver se isso funciona mesmo. Então eu vou printar esses valores. Print números. Eu dou print números. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a primeira coisa é, ele já ordenou, a gente já consegue observar que ele ordenou, porque aqui está o número 2. O número 2 não estava aqui, estava no final, ele trouxe para frente. E ele removeu as duplicatas, que tinha o 4 e o 4, e o 1 e o 1, e manteve apenas 1. Então aqui a gente já viu que isso aqui já funcionou. Então agora vamos explorar outros números aqui para poder a gente entender um pouco melhor como funcionam os conjuntos. Então, como estamos explorando outros números, vamos lá. Outros números vai ser o nome da variável, que recebe 6, recebe o nosso conjunto, iniciei o conjunto, recebe 6, recebe 2, recebe 3, 1, 4 e 4. Iniciei ela com esses valores, e agora vamos imprimir e ver como que ela vai se comportar. Print outros números. Esses outros números, eles vão ficar ordenados e sem as duplicatas. 1, 2, 3, 4 e 6. Agora, quando a gente está falando sobre conjuntos, ele também tem propriedades, ele também tem funções atribuídas. Assim como a lista eu posso utilizar o append para poder adicionar valores, posso utilizar o .remove para poder remover valores, eu também tenho propriedades de conjuntos que eu consigo utilizar dentro do Python. Aqui, para poder simular isso, a gente vai fazer o union, que ele vai unir um conjunto com outro. Vamos ver como que ele se comporta. Como que eu faço isso? Aqui eu deixei o exemplo para vocês, que é conjunto 1, ponto, union, abre parêntese, conjunto 2, fecha parêntese. Super, hiper simples. Então, vamos lá, números, eita, ponto union, e agora qual é o nome do nosso segundo conjunto? Outros números. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que ele fez aqui? Ele uniu o conjunto 1 com o conjunto 2, removeu as duplicatas e ordenou os dados. Como já estava ordenado, ele simplesmente fez do 1 ao 6 aqui
e está resolvido o problema dele. Agora vamos para o dicionário, que agora a gente já está finalizando a nossa aula. Os dicionários eles armazenam pares de chave e valor, permitindo associar informações. Como é que eu faço para poder utilizar os dicionários? Eu tenho que utilizar eles através de chaves, para poder criar o meu dicionário. Essas chaves são únicas, mas os valores podem ser repetidos. Então aqui aquele mesmo exemplo que a gente viu nos slides, a gente está utilizando aqui. Então como que eu faço para poder reproduzir exatamente esse mesmo dicionário que estava no exemplo que a gente digitou aqui? Vamos lá, igualzinho. Mãe dos dragões. Mãe dos dragões. Aí aqui, ó, você vê que eu criei um dicionário vazio. Não tem nada dentro. Se eu imprimir print Mãe dos dragões, olha o que ele vai apresentar. Um dicionário vazio. Então, isso aqui já é um dicionário. O que eu preciso fazer agora? Adicionar informações a esse dicionário. Como que eu faço para adicionar informações a esse dicionário? Basta eu utilizar os atributos de chave e valor e inserir ele dentro. Então, eu quero adicionar a primeira coisa é o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, recebe, que no caso aqui é 2 pontos, tá? Dentro do dicionário, a gente sempre vai utilizar 2 pontos. A gente não vai utilizar o sinal de igual. Daenerys. Pronto, meu dicionário está criado. Mãe dos dragões. Pronto, lá, ó, nome Daenerys. Pronto, só isso. Resolvido o problema. Se eu quiser acessar esse valor, eu consigo. Mas o intuito é a gente conseguir ter mais informações. E é só eu colocar a vírgula e continuar. Igual a gente fez as listas, a gente pode fazer aqui. Nome, 2 pontos, Daenerys. Agora vamos colocar mais um. Idade, 2 pontos, 24. E como a gente aprendeu, daqui vai ser do mesmo jeito. Se eu quero atribuir valores de texto, são strings, eu tenho que colocar entre aspas, que são igual está aqui, Daenerys. E se eu quero atribuir valor numérico, eu coloco fora das aspas. Então aqui, idade e o valor 24. Só que você há de concordar comigo que, conforme eu vou adicionando mais e mais atributos a esse meu dicionário, se eu colocar tudo na mesma linha, vai acabar ficando ruim para poder ler. Então, a interpretação do programador, da pessoa que estiver fazendo esse código, vai ser um pouco mais lenta. Então, para poder facilitar, a gente divide isso aqui em linhas. Como é que eu faço para poder dividir em linhas? Basta eu a cada vírgula dar um Enter. Então, cheguei aqui na minha vírgula, dei um Enter. Cheguei aqui, ó, eu vou colocar outra vírgula porque eu quero adicionar mais um item. Vírgula, dei mais um Enter. Vou dar mais um só para poder ter o espaço aqui para digitar. O que eu quero colocar aqui é cor cabelo. E eu quero atribuir o valor de branco. Todo mundo sabe que o cabelo da Daenerys é branco. A gente pode lembrar aqui. Então, criei o meu primeiro dicionário. Vamos ver se deu certo. Pronto, olha lá. Nome Daenerys, idade, cor do cabelo. Sempre que eu quiser saber informação de um dicionário, eu não preciso ler todos os dados desse dicionário. Basta eu informar a chave, que ele vai me trazer apenas aquele valor. Então, se eu quiser saber só o nome da Daenerys, eu não preciso fazer igual aqui, ó, imprimir a Mãe dos Dragões inteira e trazer nome, idade, cor do cabelo. Para eu poder imprimir só o nome dela, eu vou fazer assim, ó, print Mãe dos Dragões. E aí, da mesma forma que a gente estava utilizando os cochetes para acessar as posições no índice, a gente vai acessar as nossas chaves dentro do dicionário. O que são as chaves? Os valores antes dos 2 pontos. Então, se eu quero saber o que é o nome de alguém, eu vou colocar ali. Qual é a estrutura? Nome do dicionário, Mãe dos Dragões. Abre parêntese, qual a chave que eu quero trazer? Eu quero trazer só o nome dela. Então, vou botar aqui, ó, abre parênteses, igual a gente fez para atribuir. Quando a gente foi atribuir, a gente não colocou aqui entre aspas. Aqui a gente tem que colocar entre aspas também. E aí depois a gente fecha cochetes e é isso. Daenerys. Então aqui, ó, você vê que dessa vez ele não imprimiu o nome, não imprimiu as chaves, não imprimiu nada. Porque ele, o que ele fez? Ele acessou o dicionário Mãe dos Dragões. Dentro dele ele procurou lá, cadê a chave com
que se chama nome. Aí, é essa aqui. Então eu vou pegar qual é o valor dela? É Daenerys. Então ele me trouxe só o texto que está aqui dentro. Antes, quando eu imprimo o dicionário inteiro, ele vai trazer tudo. Tá vendo? Ele traz até o dicionário, que é a chavezinha que está por fora. Mas quando eu entro dentro do dicionário que eu quero trazer um único valor, ele vai me trazer apenas o valor. Agora, assim como a gente fez nas listas, a gente também consegue adicionar valores a um dicionário? Sim, a gente consegue adicionar valores a um dicionário. E como que eu faço isso? Então, para eu poder adicionar um valor para o dicionário, um pouco diferente das listas, a gente precisa informar não só o valor, mas também a chave. Porque quando a gente ia atribuir um item novo dentro da lista, a gente só colocava o nome da lista e colocava lá o item. Mas não, aqui a gente precisa informar qual que é a chave e qual que é o valor. Então, como que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui, ó, Mãe dos Dragões. Mãe dos Dragões. Qual é a chave que eu quero criar? Da mesma forma que aqui, ó, para eu acessar a chave, eu utilizei esse padrão aqui. Para eu criar uma nova chave, vai ser esse mesmo padrão. Então, eu vou colocar aqui, eu quero colocar aqui nome e família. Nome e família. Qual que é o nome da família dela? Vou botar aqui agora, como eu estou atribuindo um valor, eu vou colocar o sinal de igual. Então, eu estou dizendo que a minha variável Mãe dos Dragões na chave nome e família, que não existe, mas quando não existe ele já cria na hora. Então, vou repetir aqui para poder ficar claro. Aqui ele me trouxe a Daenerys porque já existia o nome Daenerys, já existia o nome classificado dentro do dicionário. Se não existisse, ele não ia conseguir trazer. Então, quando eu coloco aqui um nome entre esses colchetes aqui e esse nome não existe, ele entende que é para poder criar um novo. Então, aqui, ó, Mãe dos Dragões, nome e família, eu estou criando um atributo novo dentro do meu dicionário. E qual valor que eu quero atribuir para ele é Targaryen, que é o nome da família dela. Rodei, ele criou, você viu que deu tudo certo. Vamos imprimir. Print. Mother of Dragons, Mãe dos Dragões, que está aqui, ó, nome e família Targaryen. Deu super certo. Então agora vamos para o próximo exercício. Crie um dicionário com o nome de Rei do Norte, contendo as informações do Jon Snow. O nome dele vai ser Jon, a idade 26, a cor do cabelo vai ser preto e o nome da família será Snow. E depois imprima um texto com as seguintes informações. A rainha Daenerys lutou com Jon Snow contra os caminhantes brancos. Note que Rainha Daenerys, Jon e Snow já são informações salvas no nosso dicionário. Ou seja, o que eu estou querendo que vocês façam aqui? Eu estou querendo que vocês deixem o seu like e que, se você achou que esse conteúdo é importante para você, você vai seguir o nosso canal, você vai se inscrever no nosso canal e também vai ativar o sininho das notificações, que assim você vai estar sendo sempre avisado quando chegarem vídeos novos. E lembrando que isso aqui é só uma introdução, está sendo bem devagar, está sendo bem pausado, justamente por isso. Estou pegando na sua mão para a gente poder fazer linha por linha, entendendo o que cada coisa significa, para vocês poderem entender de fato o que acontece por ali e não achar mais que é apenas sopa de letrinhas. Então, vamos comigo para essa solução aqui, para resolver esse problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver, a gente tem que separar as informações, né? Então, sempre num passo a passo. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? O dicionário da Daenerys já está feito. A gente já criou Mãe dos Dragões. Agora, a gente tem que criar um dicionário novo, que é o Rei do Norte. Então, vamos lá. Rei do Norte. Recebe dicionário. Pronto. Agora, eu quero que... Aqui, ele já até me ajudou. Nome, 2 pontos. Jon... Idade, e você vê que, opa, deu um erro aqui. Por que deu um erro? Porque ele já tinha uma chave aqui embaixo e ele acabou criando outra. Eu vou aceitar, mas eu vou corrigir o erro aqui, ó. Corrigi o erro, aceitei, e ele já colocou aqui certinho o que estava escrito ali. Pronto, criou o dicionário do Rei do Norte. Agora vamos salvar. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa imprimir um texto. Imprima um texto com as seguintes informações. A rainha Daenerys lutou com Jon Snow contra os caminhantes brancos. Então agora vamos inserir o texto que foi pedido no exercício. Print.
a rainha. Então, eu já tenho o a rainha e eu quero adicionar agora uma variável. Qual a variável que eu vou adicionar? Mãe dos dragões. Então, vamos lá, mãe dos dragões. Onde no meu dicionário da mãe dos dragões que tem o nome dela? Eu tenho que falar a rainha Daenerys. Então, o nome dela está aqui, ó. A variável nome, né? No atributo nome. Então, vamos lá. Para eu acessar o valor que é o nome dela, eu preciso passar a chave. Qual é a chave? Nome. Mãe dos dragões. Então, a rainha Daenerys, que é a mãe dos dragões. Agora vamos inserir o texto. A rainha Daenerys lutou com... Ela lutou com quem? O Jon e o Snow. A gente já tem essas variáveis, então não vamos utilizar o texto. Vamos utilizar as variáveis que estão salvas dentro do dicionário Rei do Norte. Então vamos lá. Rei do Norte. Nome, vírgula, Rei do Norte. Nome, família. E agora é só continuar o texto, né? Vírgula. Contra os caminhantes brancos. Vamos imprimir e ver se deu tudo certo. A rainha Daenerys lutou. Opa, tem só um errinho de texto aqui. Lutou com Jon Snow contra os caminhantes brancos. Alternativamente, podemos realizar esta mesma operação de outra maneira, que neste caso fica até mais fácil. Então agora eu vou te ensinar, vou passar para vocês uma outra forma da gente unir essas informações, unir textos e variáveis. E como que eu faço para poder fazer essa união? Vamos lá. Aqui, ó, você vai colocar um F, como está aqui, ó, bem tranquilo. Coloca um F, abre uma aspas, inicia o seu texto. Depois, no final, você continua o seu texto e fecha as aspas. Então, basicamente é F, aspas, e agora vamos pular para o final, fecha aspas. Aqui dentro eu posso colocar textos e variáveis como eu quiser. Só que para eu inserir variáveis aqui, eu preciso colocar entre chaves. Então, tudo que eu colocar entre chaves, nesse contexto aqui, ele vai estar entendendo que é uma variável. Então, como que seria para eu poder escrever o mesmo texto que estava escrito ali? Vamos lá, eu vou colocar aqui print. A estrutura do print vai ser sempre a mesma, eu vou colocar o F. Abro aspas, e aí agora tudo aqui dentro que eu quiser escrever, eu posso escrever, e se eu quiser colocar uma variável, entre chaves. Vamos lá. A rainha. Qual é a rainha? Então, vou botar aqui chaves. A rainha mãe dos dragões. Qual é o nome dela? Na chave nome. Lutou com. Ela lutou com quem? Vou botar outra variável. Rei do Norte. King in the North. E aí, para a gente acessar o valor, é entre colchetes. E a mesma coisa, nome. Ela lutou com o Jon Snow. Contra... Ah, faltou o Snow, né? Ela lutou com o nome. E aqui eu vou colocar de novo, Rei do Norte. Nome... Opa. Nome... Família contra os caminhantes brancos. Então aqui, vamos ver se deu certo. Se deu algum erro, a gente já vai tentar corrigir. Boa lá. A rainha Daenerys lutou com Jon Snow contra os caminhantes brancos. Tudo certo. Então, dessa forma aqui, quando a gente tem intercalando muito textos e variáveis, essa aqui é a forma mais aconselhável, é a melhor forma de se fazer, tá? Então aqui, quando tem menos coisas, a gente pode utilizar essa, mas quando você vê que tem textos e números, acaba ficando chato, que toda hora você tem que colocar aspas, enfim. Aqui você só coloca no início e no final, e toda vez que for colocar uma variável, você coloca entre chaves e está resolvido o seu problema. Beleza? Agora vamos para o 9, que é a estrutura de dados compostas, a última etapa do nosso
da nossa aula de hoje, que diz assim, ó, combina diferentes tipos de dados em uma única estrutura. Pode usar listas, dicionários, conjuntos e etc. dentro de outras estruturas. Então, vamos entender agora o que está escrito aqui, né? Tenha em mente que não importa quantos tipos de dados tenham, a estrutura de cada um deles será sempre a mesma. Então, vamos começar a fazer código aqui para poder ficar mais fácil para a gente entender. Então, estrutura de dados compostas, ela quer dizer que eu consigo receber vários tipos de dados, ou seja, eu consigo receber uma lista, eu consigo receber um dicionário, eu consigo receber uma tupla, tudo junto. E como que eu faço para poder misturar esses dados? Como que eu faço para poder ter essas informações todas misturadas? Vamos aprender aqui agora e por que que isso é útil, né? Então vamos lá. A lista, então a estrutura vai ser sempre a mesma. Como que é uma lista? Lista de nomes, só para a gente poder recapitular. Lista de nomes é igual, eu abro o colchete e coloco os nomes. Arya, Sansa. Pronto. Bem simples, isso aqui a gente já está acostumado, já fez outras vezes. Vamos lá aqui, ó, print lista nomes. Então, essa estrutura aqui, ela nunca vai mudar, até numa estrutura de dados composta, e a gente vai ver isso, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lista com esses nomes, Arya e Sansa. Mas, e se eu quiser adicionar mais informação? Tipo assim, eu quero saber quantos anos a Arya tem e quantos anos a Sansa tem. Eu tenho uma lista que tem textos, então vamos lá. Eu quero colocar aqui lista de nomes, o nome da variável que eu vou criar vai ser essa aqui, idades. Igual, vou repetir. Arya, quantos anos a Arya tem? Vou botar aqui vírgula, 14 anos. E a Sansa tem 19. Vou aceitar a sugestão dele ali. Isso aqui é a forma correta de eu atribuir esses valores? O Python vai aceitar, mas isso não é a forma correta. Eu deixei essa provocação aqui. Como que eu vou saber quem é que tem 14 anos e quem é que tem 19 anos? Sendo que eu deixei essas informações soltas na lista. Se vocês forem observar aqui, ó, eu dei o print. Ele fez uma lista e ele colocou aqui um texto e um número. Um texto e um número. Os números não estão atrelados ao personagem. Então, para eu fazer uma lista que tenha informações compostas, eu preciso de fazer esse tipo de dado estruturado. Então, se vocês repararem aqui, ó, eu tenho uma lista, ó, Arya 14, Sansa 19. Não tem como eu saber quem tem 19 anos e quem tem 14 anos, porque os dados eles estão soltos. Para eu poder acessar ele aqui, vai ser acessar como se eu estivesse acessando uma lista qualquer, e eu não vou ter a relação entre idade e nome. Para eu poder fazer isso, eu preciso utilizar a estrutura de dados compostos, que é o exemplo que eu dei aqui embaixo. Então, aqui eu tenho uma lista. Como que é a lista? Eu coloco uma lista, nome 1, vírgula, nome 2. E como que é uma lista de dados compostos? Nesse caso aqui, eu quero criar um dicionário, uma lista de dicionários. Então, em cada dicionário, como aqui em cima, no dicionário a gente não tem aqui, ó, Mãe dos Dragões e Rei do Norte, e se eu quisesse uma lista com eles dois, eu poderia criar? Sim, eu posso criar, e é o que a gente vai fazer aqui agora. Quando eu for acessar as informações, eu não vou precisar colocar Rei do Norte ou Mãe dos Dragões. Eu vou acessar eles na minha lista. Então, como que eu faço isso? Está aqui, ó. A lista, ela vai sempre permanecer igual, por isso que a gente repetiu ter esse formato em mente. Como é que é uma lista? Colchetes, informação, vírgula, informação, e fecha colchete. Aqui vai ser a mesma coisa. Então aqui, ó, abrir colchete, chave, porque a estrutura de dicionário é em chave. Vírgula, outra chave, vírgula, outra chave. Fechei colchete. Pronto, aqui eu já tenho uma lista de dicionários. E como que é o comportamento dentro desses dicionários? Eles sempre vão se manter o mesmo padrão. Qual que é? Eu vou ter chave, 2 pontos, valor. Então vai ser sempre assim. E como que eu faço para poder fazer isso nesse caso aqui? Como que isso aqui vai ser aplicado? Então vamos lá, para poder ficar mais fácil. Então eu quero criar uma lista de personagens de Game of Thrones. Então nada melhor do que
esse nome aqui para minha variável, personagens, underline, got. Got, para quem não sabe, é Game of Thrones. Recebe, aí aqui eu vou criar aqui, ó. Ele já me deu a sugestão aqui, ó, coisa linda. Mas eu não vou aceitar não, para poder ficar mais fácil para a gente entender. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu quero criar uma lista. Personagens, underline, got. Uma lista. Pronto. Depois, eu entendo que eu preciso de criar dicionários dentro dessa lista. Como é que eu crio os dicionários? Dei o Enter para ficar cada um numa linha. Abre chaves e fecha chaves. De novo, abre chaves e fecha chaves. Pronto, eu criei 2 dicionários dentro da minha lista personagens de Game of Thrones. Então, fiquem com essa estrutura na cabeça. Então, para eu poder criar uma lista de dicionários, é isso aqui que eu vou fazer. Eu não vou nem executar esse código aqui, que eu deixei ali só como lembrança. Só para a gente, se a gente esquecer, a gente lembra que o formato que a gente está criando é esse aqui. Tá bom? Então, agora vamos começar a atribuir os valores. Como é que a gente faz isso? Vou repetir aqui, porque a célula acima não foi... não rodei ela, né? Vou fazer a mesma coisa que estava ali, a mesma estrutura, vamos repetir. Programação é isso, quanto mais você repete, mais fixa na sua cabeça, mais você aprende, mais você vai lembrar, mais vai ser fácil de você aplicar depois no seu dia a dia. Então aqui, ó, fiz a mesma coisa, repetir. Agora eu vou adicionar as informações. No meu primeiro dicionário eu quero colocar o nome, então entre aspas, nome, 2 pontos, eu quero colocar o nome Arya. Pronto, adicionei o nome. Vírgula, vou botar aqui a idade dela. Então, aspas, idade. E eu vou atribuir o valor de 14. Pronto, criei o meu primeiro dicionário. Agora vamos criar o segundo. Nome. Opa. Nome, aqui vai ser Sansa. Idade, e eu vou atribuir o valor de 19. Então tá aqui, criei essas duas variáveis. Criei esses 2 dicionários. Vamos rodar aqui para poder ver se deu certo. Ó, já deu um erro. Qual foi o erro que deu aqui? Por que ele está dando esse erro? Vamos tentar entender aqui, ó. Ele não conhece esse tipo de dicionário. Basicamente isso que ele está fazendo aqui. Qual foi o erro que eu cometi? O erro que eu cometi foi aqui, ó. Eu quis criar uma lista utilizando a notação, a sintaxe de dicionário. Ele não vai aceitar nunca, por isso que ele vai dar erro. Ele está falando que é um dicionário que recebe dicionários. Não existe um dicionário que recebe dicionários. Mas uma lista que recebe dicionários existe. Então vamos lá, ó. Agora vai funcionar. Pronto. Já viu que rodou, apareceu o verdinho aqui, deu tudo certo. Agora vamos ver como é que está essa informação aí. Personagens, underline, got. Imprimir, tá aqui, ó. Tudo certinho, nome, idade. Então, se eu quiser saber a idade da Arya, eu posso acessar o dicionário idade 14. Então, eu vou conseguir ter essa gestão agora dos dados. Só que muitas vezes a gente vai utilizar dicionários que tem muito mais informações do que apenas o nome e a idade. Então a gente vai organizar esse código aqui de maneira diferente. Lembra como a gente organizou os dicionários aqui em cima? Que a gente colocou aqui embaixo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, mesmo que ele seja uma estrutura composta. É só eu dar o Enter, não tem problema. Dei o Enter, cheguei na vírgula, Enter de novo. E aqui, ó, é sempre bom, para poder ficar mais fácil a leitura, a gente deixar as chaves na mesma linha. Então, se aqui eu coloquei ela aqui, eu tenho que colocar ela na mesma direção. Vai facilitar a nossa leitura depois. Então, aqui, ó, a próxima já está aqui nessa direção. Eu vou dar o Enter aqui, ó. Dei o Enter, ele já jogou para dentro, tá ótimo. Dei o Enter novamente. Aqui, vou voltar para ficar na mesma linha e pronto. Então aqui, ó, eu vou botar esse código para rodar de novo, você vai ver que não vai alterar em nada. Mas para a gente que está lendo, quando tiver muitas e muitas informações, isso aqui vai facilitar e muito a nossa vida, tá?
Como seria para adicionar informações nesses dicionários? A Sansa tem o nome da família Stark. Ó, sempre que vocês verem isso aqui em negrito, significa que é um exercício. Então, vamos fazer esse exercício aqui. A Sansa tem o nome da família Stark e o cabelo ruivo. A Arya tem o nome da família Stark e o cabelo na cor marrom. Primeira coisa, como é que a gente vai fazer? A gente tem que separar o problema em etapas. É assim que a gente pensa, assim que o programador resolve os problemas. Então a gente tem que separar em etapas. Qual a primeira coisa? Acessar o dicionário que está dentro do array. Então, se eu tenho um array, eu tenho que acessar esse meu primeiro dicionário para depois eu fazer uma adição de valores ali. Eu quero adicionar o nome da família e a cor do cabelo. Como que eu faço para isso? Primeiro passo, acessar o dicionário que está dentro do array. Como que eu faço para acessá-lo? Eu vou botar o nome do array, personagens, underline got. Qual é a posição do meu array que está a Arya? É a primeira, então eu vou botar aqui, posição 0. Se eu der um print aqui, ó, só para a gente poder ver o que está acontecendo antes da gente avançar. Mesma coisa que a gente fez nas listas lá em cima, não mudou nada até agora. Dei um print, ele acessou o dicionário. Então, acessar listas a gente já sabe como é que é. Como é que eu faço para acessar listas? Eu coloco o nome da lista, coloco entre parênteses o índice, entre parênteses não, entre colchetes. A gente vai colocar o índice, nesse caso aqui é o 0. Eu quero pegar o primeiro item da minha lista de dicionários. E como que a gente faz para poder acessar valores dos dicionários? A gente vai colocar as aspas, lembra? Antes disso, vamos acessar o segundo valor aqui, só para ter certeza de que está funcionando. Personagens, e é aquela mesma história. Código, quanto mais você faz nessa fase inicial que você está aprendendo, quanto mais você repete, mais você vai aprender, mais vai criar redes neurais para você poder ter isso mais fácil quando você precisar. Então aqui, ó, print personagens got, que é o nome da minha variável, e aqui qual é a posição? É a segunda posição. A segunda posição ela é dada pelo número 1. Vamos imprimir. Boa, então já está aqui, tudo certo. Então a gente já consegue acessar tanto o primeiro item quanto o segundo item. Eu deixei até um textinho aqui, ó. Opa, já conseguimos acessar essas informações. Agora vamos inserir os novos dados no dicionário. Como que a gente faz para poder inserir esses novos dados? Então, como é a primeira coisa, eu vou ter que acessar o dicionário. A gente já aprendeu, a gente acabou de fazer aqui. Vou até copiar, ó. Acessar o dicionário é assim. E para criar um item novo dentro do meu dicionário, a gente vai utilizar o colchetes, como a gente fez anteriormente. Vai colocar um nome que não existe lá. Aqui as chaves que a gente já tem é a chave nome e a chave idade. Agora eu quero adicionar a chave nome família. Nome, underline família. Não é? É nome família mesmo? Vamos ver aqui isso. Nome família. E aí qual o valor que eu quero atribuir para ela? Stark. Stark. Pronto. Vamos ver se deu certo. Opa, deu verdinho, então tá ok. Então agora vamos para o próximo. Agora que deu verdinho, deu tudo certo, vamos visualizar se realmente funcionou. Então aqui, ó, nome, idade e nome família Stark. Opa, então deu certo. Então agora a gente vai continuar. A gente já inseriu o nome da família. Então agora basta a gente inserir a cor do cabelo. Como é que a gente faz? Cara, o processo é o mesmo. Então vamos lá, vamos repetir. Você que está começando, eu sei que eu estou repetindo isso toda hora, mas confia no pai. Repete o código, não aceita a sugestão do Colab, não fica copiando e colando. Ah, é a mesma coisa, então eu vou copiar e colar aqui e vou só trocar e vou colocar aqui cor, cabelo. Não, não faça isso. Então aqui, vou até apagar aqui e vamos escrever. Personagens, junto, vamos fazer junto. Personagens, got. Qual é a posição do array? A posição 0. Qual é o atributo que eu quero criar? O atributo, a chave dele é cor, underline, cabelo. Que recebe qual o valor que ele está recebendo? Marrom. A Arya tem cabelo na cor marrom. Vamos ver se deu certo. Deu verdinho. Vamos só conferir. Personagens, got. Posição 0. Vamos ver o que deu aqui. Olha lá, ó.
nome, idade, nome, família, cor do cabelo marrom. Então pronto, finalizamos uma parte do nosso algoritmo, uma parte do nosso exercício. Qual é a segunda parte? Aqui eu troquei, né? Coloquei a Aria aqui e agora vou fazer o da Sansa, sem problemas. Agora eu vou repetir, mas vocês escrevam. Lembre, quanto mais código você fizer, mais você vai internalizar esse conteúdo. Então aqui o nome da família é Stark, só que a posição do meu array já não é a posição 0. Como a Sansa está em segundo plano, ela está na segunda posição da minha lista, eu tenho que utilizar o número 1. Então, se eu clicar aqui, der um print embaixo, personagens got 1, já teremos aqui o resultado, adicionou o nome na Sansa. Segunda coisa, vamos lá, vamos copiar. Mas vocês não façam isso. Já viu aquele programa de TV que fala assim, não façam isso e não repitam isso em casa? Então, esse é o momento. Cor do cabelo é vermelho. Vamos lá, print, vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Rodei ali, rodei aqui, pum. Pronto, foi. Agora para a gente poder finalizar um exercício. E esse exercício diz assim, crie um código para adicionar os dicionários, adicionar, não adicionar, tá? Adicionar os dicionários do Jon Snow e da Daenerys a esta lista de dicionários. Então no tópico anterior, quando a gente estava falando sobre dicionários aqui, a gente criou o dicionário Rei do Norte, que tem as informações de Jon Snow, e criou também o dicionário Mãe dos Dragões, que tem as informações da Daenerys. Então agora a gente vai adicionar essas informações à nossa lista de personagens. E como que a gente faz para poder adicionar essa informação? É muito simples. É tão simples quanto você dar um like no vídeo, é tão simples quanto você se inscrever no canal e é tão simples quanto você compartilhar. Se você tem algum amigo, se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha com ele, compartilha esse link para ele poder crescer junto com você e ir aprendendo. E não se esqueça que esse é só o primeiro de muitos outros vídeos que iremos fazer, iremos nos aprofundar ainda mais. Essa aqui é a base, a introdução, a gente está começando. E no começo tem que ser tudo bem devagar, tudo bem repetido, tem que ser tudo bem claro para poder ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá, como que eu faço para poder adicionar esses dicionários? Lembra que existe uma função nativa que ele adiciona valores, adiciona itens à minha lista. Que função é essa? Vocês lembram aí de cabeça? Então fala aí para mim. Personagens got, qual é o nome da função? Quando eu dou o ponto depois da minha variável, ele já me diz todas as funções que eu tenho disponíveis. E eu posso escolher uma delas para usar. Como eu quero adicionar, eu vou utilizar a função append. Essa função adiciona. E como que ela funciona? É só eu colocar o append, abro parênteses e coloco o novo item que eu quero adicionar. Então eu vou começar adicionando os valores, as informações do Rei do Norte. Então eu vou adicionar esse dicionário. Então basta eu rodar o meu código aqui, deu verdinho, vamos testar. Print. Personagens got. Vamos ver aqui, ó. Primeiro dicionário é o da Arya. Segundo dicionário é o da Sansa e o terceiro dicionário é o do Jon Snow. Agora vamos adicionar o último dicionário para a gente poder finalizar agora, que é o dicionário da Daenerys Targaryen. Vamos lá, acessar a nossa lista, personagens, _got, ponto, append, Mãe dos Dragões. E aqui eu já vou dar um print junto para a gente já visualizar o resultado. Print, personagens, got. Vamos verificar aqui, só chegar aqui para o lado um pouquinho, tá lá, ó, Daenerys, idade, tudo certo. Então, pessoal, vocês repararam que se a gente for devagarzinho, inserindo informações novas a cada etapa, a cada pedaço de vídeo, fica muito mais fácil para a gente poder compreender o que está se tratando, para a gente poder interpretar o texto, para a gente poder saber o que está se passando por ali.
Então agora vamos para a última etapa, que são os próximos passos. Então agora os próximos passos são operadores lógicos, controle de fluxo, funções, NumPy e pandas. Então a gente tem pelo menos mais 5 aulas sobre esse tema, sobre Python, sobre programação para não programadores, que a gente vai lançar nas próximas semanas. A gente está saindo do absoluto zero para começar a fazer as nossas primeiras linhas de código. Então muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de ativar o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.